Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No nosso vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre a vida de São Domingos de Gusmão, um grande santo da nossa igreja que traz para nós riquíssimos ensinamentos. Mas antes de continuarmos esse vídeo, convido você a se inscrever aí no canal da Comunidade Missionária Emanuel, a acionar o sininho para que você possa ser sempre notificado dos nossos vídeos, aquilo que nós temos postado. Muita coisa boa Deus tem nos dado a graça de veicular aqui no YouTube. Então, clique aí, se inscreva, acione o sininho para você ficar por dentro de tudo. São Domingos de Gusmão foi para nós um grande santo que teve uma grande missão, e ele representa para nós um grande expoente na pregação da palavra e na devoção mariana. Ele nasceu no ano de 1170 na Espanha e foi um santo que veio de uma família nobre. Veio de uma família nobre com posses, e mesmo vindo de uma família nobre, São Domingos não trazia em si o apego às coisas materiais. Ele vivia um profundo amor a Jesus Cristo, uma profunda entrega a Deus e um profundo espírito de caridade, de partilha. Tanto que São Domingos, num determinado momento onde que a população vivia uma grande crise, ele pega todos os seus livros, vende os seus livros, e olha que os livros naquela época era considerado um bem de grande valor, não era tão simples adquirir um livro. E São Domingos vende todos aqueles livros, e com o lucro daquela venda ele ajuda as pessoas pobres, as pessoas que estavam passando dificuldade naquele momento e naquela circunstância. Desde sempre São Domingos já manifesta um grande interesse pelas coisas da igreja, e principalmente pela Sagrada Escritura. São Domingos foi um santo que teve uma grande preocupação com a verdade que estava sendo anunciada. Uma certa vez, onde ele fazia uma peregrinação na França, ele percebeu um grande mal que estava acontecendo no sul da França em função de uma heresia que está sendo pregada naquela região, heresia dos cátaros. E São Domingos se preocupava com aquilo, preocupado com aquela heresia, pediu permissão ao Papa para fazer ali uma missão. Em que consistia então aquela heresia que gerou grande preocupação na vida de São Domingos? Os cátaros acreditavam que a materialidade era má, que a matéria era má. Então, o que era bom era somente o espiritual. Era uma espécie de um espiritualismo. Com isso, eles inclusive negavam a encarnação de Jesus, porque como Deus poderia assumir uma matéria que era algo mal, algo ruim. Com isso também, com essa pregação dos cátaros, desses hereges, eles também conseguiam convencer as pessoas sobre a veracidade até mesmo dos sacramentos, porque em toda a realidade dos sacramentos da igreja, eles são realizados através da matéria. O próprio sacramento da Eucaristia, ele é realizado a partir do pão e do vinho que é oferecido, e ali se transforma em corpo e sangue. É o milagre da transubstanciação. Então, os cátaros pregavam essa ideia de que a matéria era má, afastando inclusive os católicos até mesmo dos sacramentos da igreja. E o grande problema que foi percebido e se vivia naquela época é que, embora os cátaros trazia esse grande erro de doutrina, esse grande engano, eles viviam de uma certa forma, uma certa virtude, um certo desapego às coisas do mundo. Em contrapartida, os padres daquela época, daquela situação, os padres viviam a verdade, viviam a doutrina como ela deveria
ser vivida, mas no entanto tinha alguns problemas. Alguns padres daquela região eram mais apegados ao dinheiro e alguns entregues de alguma forma a uma vida de luxo e de prazeres, e isso fez com que a força desses hereges ganhasse mais expressão naquela região, fazendo com que as pessoas acreditassem mais na doutrina errônea que eles pregavam. São Domingos de Gusmão, ao perceber esse grande dano na igreja, ao perceber esse grande problema na igreja, vai em missão até lá, vai em missão para pregar o evangelho. Mais lindo de tudo isso é que, ao anunciar o evangelho, as pessoas percebem em São Domingos a verdade da fé. Percebem em São Domingos que ele não falava simplesmente de uma retórica, não era simplesmente uma retórica, não era simplesmente palavras, mas aquilo que ele falava parecia de fato ser algo que ele havia experimentado. Tanto é que os dominicanos nos ensinam de uma forma muito linda, através do ensinamento de São Domingos, a contemplar a verdade e a anunciar a verdade. Contemplar a verdade e anunciar a verdade. Então eles viviam essa dimensão da contemplação da verdade, conhecer a verdade através da oração e através também do estudo. São Domingos se dedicava a orar e a estudar, a entender e a contemplar aquilo que ele acreditava. E ao contemplar a verdade, São Domingos se colocava a anunciar essa verdade. E lógico, toda a vida de São Domingos era coerente com aquilo que ele anunciava. Uma grande fala que nós podemos dizer de São Domingos é que ele sempre falava com Deus e de Deus. Irmãos, nesse momento nós já podemos entender uma grande lição que São Domingos deixa para nós. Não basta simplesmente falar de Deus, não basta simplesmente falar e pregar e anunciar sobre Jesus Cristo, não basta simplesmente postar coisas legais sobre Deus, frases bonitas sobre Deus, não basta simplesmente fazer isso. Precisamos viver aquilo que anunciamos. Não basta simplesmente falar de Deus se nós não vivemos antes, se nós antes não falamos com Deus. Não dá para falar daquilo que a gente não experimenta. Não dá para anunciar aquilo que a gente não experiencia. Não dá para levar às pessoas aquilo que eu mesmo não conheço. E o conhecimento que nós estamos dizendo aqui é o conhecimento da razão e também o conhecimento da fé, da contemplação. A razão que ilumina a fé. Então não há como anunciar algo que eu não conheci. Não tem como falar de algo que eu não experimentei. Não dá para falar de um Deus que eu não converso com Ele. Não dá para anunciar um Deus que eu não tenho intimidade com Ele, que eu não experimento, que eu não tenho diálogo com Ele, porque senão a minha pregação se torna vazia, a minha pregação se torna vã, a minha pregação se torna pueril, sem muita profundidade, sem muita verdade daquilo que eu estou anunciando, daquilo que eu estou dizendo. São Domingos nos ensina isso, a contemplação e o anúncio. Eu vou anunciar aquilo que antes eu contemplei. Eu vou anunciar a verdade que antes eu contemplei, mas contemplei não da minha forma, contemplei no seio da igreja de Jesus Cristo. Contemplei no seio da igreja de Jesus Cristo. Então, São Domingos era profundamente dado ao estudo e à oração. Ele contemplava estudando e orando. Ele contemplava lendo e orando, lendo bons livros, lendo a doutrina da igreja e orando a Deus, e ali ele conhecia, trazia, vinha à tona toda aquela verdade. É uma grande lição que São Domingos deixava para cada um de nós. Irmãos, outra coisa muito importante que nós podemos ver
na vida de São Domingos de Gusmão é que São Domingos teve uma grande experiência com a Virgem Maria. No momento mesmo em que ele estava em missão, enfrentando as heresias daquele tempo, neste mesmo momento, São Domingos teve a imagem de Nossa Senhora que apareceu para ele e ali entregou para ele o rosário e ensinou a ele como que deveria rezar o rosário. Nossa Senhora entregou para ele o rosário, apresentando a ele uma arma que ele poderia ganhar almas para Jesus. E aí São Domingos, obediente à Virgem Maria, se aplica àquela devoção, divulga a devoção do Santo Rosário. São Domingos coloca então aquela devoção em prática na própria vida dele e rezando o rosário, ele ganhava cada vez mais almas para Deus. Rezando o rosário, ele convencia cada vez mais pessoas para a verdade de Jesus Cristo. Foi impressionante os grandes frutos da missão de São Domingos de Gusmão, de tal forma que toda aquela heresia foi extinta pela pregação de São Domingos, pela graça da oração do Santo Rosário. Então, fica para nós mais uma lição de São Domingos de Gusmão. Essa lição de ter uma profunda devoção à Virgem Maria, de rezarmos o Santo Rosário sempre, diariamente, para alcançar almas para Deus, para conseguir graças especiais, porque o rosário também é uma grande ferramenta de contemplação da verdade. Quando nós rezamos o rosário, nós contemplamos todo o mistério da nossa salvação. Maria nos ajuda, Maria nos leva, Nossa Senhora nos leva a contemplar todo o mistério da salvação. Irmãos, são inúmeras as graças, são inúmeras as bênçãos realizadas por Deus através da oração do Santo Rosário. Por isso, se aplique a rezar o rosário na sua vida. Se hoje você não consegue rezar os 4 terços, reze pelo menos 1 terço todos os dias, mas comece a rezar. A Virgem Maria tem pedido muito para nós rezarmos o Santo Rosário, então se aplique a rezar o rosário todos os dias. São Domingos de Gusmão, ele nos ensina que através dessa simples oração, através dessa simples arma, é possível vencer grandes inimigos. É possível vencer grandes batalhas. Aquela grande batalha que ele estava enfrentando naquela região da Europa, ele venceu através da oração do Santo Rosário e da pregação genuína da palavra de Deus.